O Jornal do Meio-Dia está de volta e mais de 600 denúncias de propaganda eleitoral irregular já foram registradas por meio do aplicativo Pardal do Tribunal Superior Eleitoral. Esse número já ultrapassa o total de denúncias registradas nas eleições de 2022. E é para falar sobre esse assunto, esse e outros, não é? Sobre a eleição, que está aqui no Jornal do Meio-Dia, o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Eustáquio de Noronha Neto. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos do Jornal do Meio-Dia. Trabalho grande lá na Justiça Eleitoral, principalmente para tentar conter aí os candidatos. E agora já apareceu até a primeira deepfake, para variar a esquerda de um lado e a direita do outro. É verdade, a polarização política ainda permanece no nosso país, né? Não é algo só em Cuiabá, mas esse número do aumento de denúncias, eu creio que seja um fator positivo, que a população em geral está mais atenta, né? E está denunciando mais. E mais confiante na Justiça Eleitoral. Exatamente, a Justiça Eleitoral tem feito um ótimo trabalho, eu falo de forma muito humilde, mas tem combatido firmemente. Os juízes eleitorais, usando o seu poder de polícia, estão determinando a retirada imediata de propagandas eleitorais que contenham, né, alguma irregularidade, e eu acho que esse é o nosso papel. Doutor, falando nisso, nós temos visto uma série de acusações durante a propaganda eleitoral, de todos os lados, envolvendo corrupção principalmente, em operações da polícia, desvio de dinheiro, enfim. Aí o eleitor vê isso e se pergunta, se o candidato está ali concorrendo é porque a Justiça Eleitoral não impugnou essa candidatura, ele não deve nada ao sistema judiciário. Por outro lado, se essa propaganda está ali, é porque ela não é uma informação falsa. Qual que é o raciocínio que o eleitor deve ter nessas situações sobre o olhar mesmo da Justiça Eleitoral? Boa pergunta, Camila. Infelizmente, as campanhas eleitorais, muitos candidatos ainda continuam optando, ao invés de falar das suas qualidades, seus projetos, falar do outro candidato. Mas por esse lado também é importante que o eleitor saiba que o candidato está ali, né? Exato. Sendo alvo, acusado talvez de corrupção. E de outro lado tem a questão do direito à informação, de os eleitores saberem quem são os candidatos, até para que eles possam escolher. O que a Justiça Eleitoral tem um cuidado maior é de proteger o eleitor de desinformação. Então, existe uma diferença entre fake news, mentiras e desinformação. Muitas vezes aquela notícia que está sendo veiculada é verdadeira, porém ela pode ser colocada num contexto errado, o que faz com que o eleitor seja induzido a erro e até deixar de votar em um candidato, votar em outro. Mas o fato é que a Justiça Eleitoral, ela não existe censura prévia. Então, primeiro o candidato lança a propaganda, a Justiça Eleitoral está ali, e vem as impugnações, chegam, seja através do Ministério Público ou dos partidos e candidatos, e aí a Justiça, o mais rápido possível, analisa. Quando verifica de plano que existe uma irregularidade, há uma determinação pelo poder de polícia conferida aos juízes de determinar a retirada imediata daquela propaganda. Se o juiz decidir e a parte não concordar, o recurso vai para o TRE e nós temos decidido muito rapidamente, inclusive mantendo decisão de juízes ou reformando para tirar ou para restabelecer a propaganda em alguns casos. Numa campanha é importante, sim, mostrar as contradições dos candidatos. Agora, tem sim muita mentira, muita fake news, muita desinformação, porque senão a Justiça Eleitoral não barrava a propaganda eleitoral de um determinado candidato, não é isso? Nem precisaria da Justiça Eleitoral, exatamente. Porque é isso que também tem ocorrido, não é? Exatamente. Muitas propagandas têm sido aí derrubadas muitas. Por decisão da Justiça Eleitoral. Muitas. Seja em primeira instância, seja determinação do próprio TRE que reanalisa a decisão eventualmente do juiz que eventualmente errou, né? Porque a desinformação é para tentar prejudicar o adversário. Exatamente, exatamente. Imaginemos uma desinformação às vésperas da eleição. Isso pode confundir. Então, lembrando sempre que a preocupação maior da Justiça Eleitoral é com o eleitor, é com o processo eleitoral. Então, ludibriar, confundir a cabeça do eleitor às vésperas de uma eleição pode ser muito prejudicial, ele pode acabar fazendo a escolha errada.
Certo, doutor. Nós noticiamos hoje, na verdade, por meio do Gazeta Digital, a notícia de que está tudo certo com a chapa do candidato Kennedy pelo MDB e sua vice, cuja candidatura foi ali impugnada, barrada, não termo mais popular, porque ela estava irregular com a Justiça Eleitoral. O senhor foi relator desse processo. O que aconteceu? Porque, assim, para os eleitores existe um prazo muito mais rigoroso e ela estava irregular. Mas aí a interpretação foi de que, neste caso, é possível que ela continue como candidata, não é? Exatamente. Como o caso já foi julgado, então não tem problema em fazer um breve comentário. Acontece que existem decisões do próprio TSE que entende que, nesse caso específico, onde a falha da candidata foi falta de biometria? Foi apenas o recadastramento da biometria, lembrando que nenhum eleitor vai deixar de votar por ter deixado de fazer a biometria em específico, por si só não impediria que ela tivesse o direito de ser votada. Mas, claro, o tribunal entendeu, e acompanhando o meu voto, de que sendo eleita a vice-prefeita na chapa do candidato Kennedy, ela precisa necessariamente regularizar logo após a reabertura, do prazo para poder regularizar o título dela. E as urnas eletrônicas já começaram a ser distribuídas para o dia da eleição. E agora tem alguém ainda reclamando que urna eletrônica é fraudada ou não? Ainda tem, Lúcio, e assim, a Justiça Eleitoral incansavelmente vem falando, afirmando e reafirmando que as urnas eletrônicas do Brasil são seguras e as urnas já estão no município, já teve toda a logística do TRE para que isso acontecesse. E a partir de semana que vem, Camila, todos que quiserem conhecer a urna de perto, participem, partidos, candidatos, sociedade civil, qualquer eleitor pode participar. As cerimônias junto aos municípios, as zonas eleitorais, serão públicas, abertas. Vai lá, participe, se habilite para poder testar a urna, veja como realmente a urna funciona e tire suas dúvidas. Certo, doutor. Uma última pergunta em relação a essas mais de 600 denúncias, o dobro, nesta eleição em relação ao do ano passado. Qual a principal queixa da população e como a Justiça Eleitoral apura essas denúncias, a veracidade delas? Bom, são muitas, mas as principais são alegação de fake news, notícias falsas. Existe também, nós apreciamos casos onde a pessoa teria utilizado inteligência artificial de maneira indevida, o que foi retificado em sede de recurso. E também propagandas fora do padrão. Por exemplo, o vice tem que ter a letra pelo menos 30% do candidato na chapa de prefeito, mas tem várias. E antes de encerrar bem rapidinho, o senhor queria passar o número da ouvidoria. Está lá, ó. Já está aí na nossa tela. 0800 647 8191. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio. Eu que agradeço pelo convite, estamos à disposição. Esse contato é para qualquer dúvida, né, doutor? Qualquer dúvida que o eleitor tiver, por favor, ligue na nossa ouvidoria e com certeza será sanada a sua dúvida.